sente raiva e depois sente vergonha por isso, né? Vamos falar um pouquinho, gente. Bora lá falar um pouquinho sobre amor materno não elimina a raiva. Ela precisa aprender a conviver com ela, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre esse tema hoje, porque hoje eu, né? Estou um pouquinho atarefada, meus horários estão muito corridos. Então, vamos entrando, envia para alguém se esse tema te toca, te afronta, te mexe, né? Vamos entrando, deixa eu fazer um aviso rápido. Todas as lives ficam salvas aqui no Instagram, tá? Só que tem pessoas que gostam de ver no YouTube, nós deixamos no YouTube também, na aba Lives do Instagram. Passa uns banners aqui embaixo, que é os programas, é o atendimento. E sempre tem link na bio e sempre tem link na descrição. Ok? Fechou. Nosso intuito com as lives, gente, é quartas e sábados. Às vezes a gente passa um pouquinho aí da hora, alguma coisa assim, do nosso combinado, né? Mas a gente conversar um pouco sobre complemento de atendimento, dos programas, porque é bom para trazer visualização, né? Para a visualização do entendimento de tema, tá? Então, vamos embora. Quando a mãe sente raiva do filho, da filha, e depois sente vergonha por isso. A gente vai falar rapidamente sobre isso hoje. E eu já iniciei falando, né? O amor materno não elimina a raiva. Não sei se te contaram ao contrário disso, né? Mas não elimina a raiva. Ele precisa aprender a conviver com ela, né? Esse amor precisa aprender. Então, existe uma experiência muito comum na maternidade que quase nenhuma mulher acaba falando abertamente. Porque dá vergonha. Que é qual? É os momentos de raiva com o próprio filho, com a própria filha, tá? E aí pode ser uma explosão, pode ser um pensamento mais rígido, mais duro, pode ser a vontade de se afastar por alguns minutos. Claro que aqui, lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre a dor da criança não vista, mas não é o foco dessa live, já vou deixar aqui avisado, tá? E aí, logo depois disso, vem algo mais pesado, que a própria raiva mostra a vergonha. É esse o foco desse conteúdo de hoje, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto sem romantizar, mas também sem colocar uma culpa que vai nos destruir. Por quê? Porque eu também sou mãe, né? Então tá, obrigada. Então, primeira coisa de tudo, gente, a raiva é uma emoção humana normal, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa começar a desinformar. O que é desinformar? Tudo aquilo que a gente acha que é certo, acha coerente, e talvez não é tão coerente assim. Então, primeira coisa delas é, raiva não é o oposto de amor. Então, se raiva é uma emoção humana básica, não tem nada a ver com o amor. Então, o que muitas mães acabam passando, né? Se eu sentir raiva do meu filho, da minha filha, eu logo não estou amando. Logo, que vergonha por isso. E assim começa um ciclo gigante que não se acaba mais, tá? E aí, quando é que a raiva muitas vezes aparece? Quando a gente está exausta, quando a gente se sente sobrecarregada, quando a gente não... É como se não tivesse um espaço pessoal, né? Há pouco eu coloquei um Reels muito fofinho, né? Dos coreanos ali, que eu adoro. E o rapaz chega assim com um sorvete embaixo da camiseta, levanta a coberta, dá para a mãe, esconde dos filhos e tira os filhos da sala. E aí aquela mulher abre a coberta assim, vê o sorvetinho, ela... Ai, aquele espírito de cansaço, né? Por quê? Porque não tem esse espaço pessoal mais. A mãe, o filho, até um certo momento, o filho é da mamãe, né? Então, não existe. É no banheiro, fazendo dois, é no banho, que às vezes a mulher não consegue também. Então, por isso que aqui existe essa proximidade de eu sou a mamãe é eu, né? Então, volta. Então, quando ela aparece também. Quando a gente também está frustrada, quando a gente está emocionalmente saturada. Ok? Então, a gente já vê aqui que o problema não é sentir raiva. Muitos já sabem disso. Mas até o final da live a gente vai entender de onde está vindo essa raiva. Ok? Então, além de saber de onde está vindo, a gente precisa reconhecer que ela existe. Então, quando a raiva não pode ser reconhecida, ela vira, sim, culpa ou explosão. Aí tu vai falar assim para mim, Raquel, mas aí como é que eu vou reconhecer minha raiva na frente do meu filho e da minha filha? Calma, porque tem espaço para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que quem é o emocionalmente maduro para essa relação é a mãe, é o pai.
Pelo menos deveria, tá? Só que a gente não está aqui falando de um ideal impossível. Ai, aquela mãe sempre amorosa, pelo amor de Deus. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Tinha umas pessoas aí que me chamavam um pouco de sargentona. Eu era sargentona assim, e aí? Não era aquela mãe de propaganda de margarina, nunca fui. Sempre fui o preto no branco. Me lembro também algumas pessoas que conviviam com a gente e falavam assim, nossa, vocês conversam com ele como se fosse adulto, né? Sim, ele tem cérebro, ele entende muito bem, e tem coisas que ele vai precisar entender. Ele e ela, eu digo ele porque o Sebastião foi nosso primeiro filho, né? Então, o Sebastião sempre teve uma conversa muito ampla com ele. Claro que dentro das caixinhas dele, mas era sempre conversa de adulto com adulto. Né? Ó, meu filho, tu não pode fazer isso até ele começar a ter compreensão. Nossa, que luz forte agora, hein? Então, o ideal impossível da mãe amorosa, né, não existe. Então, muitas mulheres acabam crescendo com essa ideia de que a mãe deveria ser sempre paciente, sempre doce, sempre disponível, sempre compreensiva, tá? Quem nunca? Até a gente com a nossa mãe. Estou falando aqui da vida, gente, a vida acontecendo. Mas essa imagem não corresponde à realidade da experiência real, da experiência verdadeira, né? Então, quando a gente sente algo diferente disso, o que acontece? A gente conclui, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu quero te dizer uma coisa, o problema não é sentir a raiva, é acreditar que não pode senti-la, ok? Então, vamos entrar para um bloco aqui de história emocional familiar, certo? Uma pergunta muito importante, como a raiva era tratada na tua família? Por quê? Muitas vezes o vitimismo era muito bem tratado. A tristeza era muito bem vista. Nossa, hoje eu estou me sentindo mal, hoje eu estou triste. Mas a raiva, Deus me livre. Era falta de respeito, era falta de educação, né? Então, perguntas. A tua mãe podia expressar irritação ou podias expressar irritação? As mulheres da tua família podiam reclamar? Ou elas tinham que aguentar tudo de maneira calada? Porque em muitas famílias aconteceu o seguinte, homens expressavam a raiva livremente, em vários contextos, né? E às vezes muitas mulheres precisavam engolir calada. Por que vocês acham que tem um monte de levantamento de bandeira hoje em dia sobre as mulheres? Não de hoje, né? Começou lá atrás. Mas tem momentos que fica até mais exacerbado. Por quê, gente? Por causa desse calado, dessa calada, dessa mulher que não foi vista, tá? Então, muitas mulheres cresceram sem aprender a lidar com a própria irritação. Muitas vezes com a própria frustração. Então, qual é o resultado? Ou elas vão explodir, ou elas vão se culpar profundamente por sentir. Então, quem não aprendeu a lidar com a própria raiva, costuma transformar ela em culpa. Escuta o que eu estou te falando. Só que a gente está trabalhando aqui no olhar com os filhos, certo? E aí eu quero te dizer uma coisa, a raiva não é rejeitar o teu filho. Esse é um ponto essencial aqui que tem que deixar registrado para nós, como mães, e para nos tranquilizar. Sentir raiva de um comportamento não significa deixar de amar a criança. Quando o Sebastião era pequeno, eu falava assim para ele via minha cara triste, né? Então eu com raiva. E a Sara também. Mas o Sebastião foi minha primeira faculdade de ser mãe, né? Vou colocar assim. Então ele falava assim, mãe, tu tá braba comigo? E eu tô braba pelo que tu fez. Pelo comportamento que tu fez agora. Eu nunca vou ficar braba contigo. E ali foi bonito porque eu comecei a me distanciar dessa raiva com o meu filho. Não tinha raiva com o meu filho, era raiva do comportamento. Então ele ouvia, eu falava e cada vez mais se desassociava. Né? Cada passinho foi. Então ele já sabia, opa, minha mãe não fica braba comigo. Minha mãe fica braba com o comportamento que às vezes eu faço. Então vamos para exemplo real. Criança que grita por horas, gente. Nossa, a mãe lá, eu até imitei para o Ricardo esses dias, como é esperado às vezes da mulher, da energia feminina da mulher. Assim, como é bonito, né? A energia feminina da mulher que às vezes colocam na internet e aquelas passarinhos voando na volta da cozinha e ela com um paninho de prato, assim, o seu bolo quente. Gente, energia feminina não é isso, não sei se vocês falaram, eu estou falando agora, mas não vou abrir isso aqui nesse momento dessa live, tá? Então, a criança que grita por horas. Que mãe, gente, que mãe que vai estar com a paciência de o quê? De quem?
Ou escutando uma criança gritar por horas, às vezes no carro, gente, cansei de dirigir. E a Sara, ela não conseguia ficar na cadeirinha. Me dava um suador, né? Me dava um suador, eu lá dirigindo e a guria gritando e ela tinha que ficar na cadeirinha, eu tinha que chegar em casa. Porra, pelo amor de Deus. Então, uma birra prolongada, uma noite sem dormir. Porra, um monte de exaustão acumulada, falta de ajuda. Gente, a gente que mora aqui nos Estados Unidos é uma vida sozinha, é a criança que está ali, tu só queria tirar um sono, às vezes não consegue. Não consegue. E aí tem gente que ainda fala assim, nossa, é frescurar, mas vai te enxergar. Vai te enxergar. Tem coisas realmente, que foi o que eu falei no início. A gente não está aqui passando pano, né, em cima do que realmente tem que ser visto, que está fora do eixo e que muitas mães fazem também. Não, para lá. Mas a gente está falando desse ângulo, que é aquela mãe real. Então, nenhum ser humano permanece regulado o tempo todo. Principalmente, né, nessas situações. Então, a raiva, gente, é a reação à situação. E aí, o que é o amor, Raquel? O amor é o vínculo, é a aproximação. Então, não vamos misturar as coisas na vida real, né? Então, o que fazer quando isso acontece? Ok? Primeira coisa. A gente vai reconhecer a emoção sem condenar. Ah, eu estou irritada agora, tá? Nossa, julgamento. Não, eu estou irritada agora, acabou. É nesse momento eu estou irritada, por quê? Por causa do comportamento. Começa a te livrar. Começa a sair daquilo que é a tua raiva, que é a pessoa que é vontade de fazer assim, entendeu? Pronto. Ok, vai ser fácil? Não é fácil. Meu filho tem 17 anos, eu tenho uma filha de quase 14. Deixa eu dar um calor quando eu lembro. 2, se afasta por alguns minutos, se consegue, se necessário. Muitas pessoas, elas foram ensinadas a lidar com a raiva de maneira que precisa de uma autorregulação diferente, tá? E muitas pessoas não sabem disso. Então, te afasta por alguns minutos. Tô no carro. Pô, não tem como, né, cara? Vai fechar o carro lá, vai deixar a criança lá dentro, digamos assim? Já sei que tem mais que fazem, né? Deixa um pouquinho ali na porta fechada, dá uma respirada, tá chovendo, pega uma água na cabeça. Brincadeira, gente. 3, depois retoma com presença, com consciência. Por quê? Essa retomada com presença é como se tu estivesse te afastando da raiva que é tua e daquilo que a criança precisa. Então, essa raiva é tua. Primeiro, de uma criança não vista, de problemas de raiva na infância, daquilo que tu precisa acolher e muitas vezes não foi acolhida. Tem muitas camadas aqui, tá? E aí, se houve excesso, repara, gente. Pronto. Qual é o problema, a dificuldade? Pede desculpa. A criança vai entender, o adolescente vai entender. Né? Então, por exemplo, me irritei antes. Eu preciso de um momento para me acalmar. A criança visualizou isso. Cara, isso já ensina algo valioso para a criança. Que a emoção pode ser reconhecida e regulada. Consegue entender? Que a gente está dando o exemplo de que, cara, a gente sai do eixo. Mas o que eu faço quando eu saio do eixo? Que monstro, que absurdo. Não, eu posso voltar, eu posso reparar, eu posso corrigir. Sempre há tempo de dar uma respirada, né? Então, filhos, gente, não precisam de mãe perfeita. Já falei isso na live anterior, né? A gente falou um pouquinho sobre mãe. Elas precisam das mães capazes de reparar. É isso. Isso é uma maturidade emocional sendo construída muitas vezes do zero. Muitas vezes de uma mãe que não teve ali até uma caminhada da própria mãe, né? Às vezes acontece, tá? Então, fechando. A vergonha não precisa ser o destino da tua raiva. Ela pode ser apenas um convite para entender os teus limites. Certo? Foi quando eu falei. Se é um convite para entender os teus limites e as tuas limitações, foi o que eu comentei. Então, talvez esse convite vai abrir espaço para falar assim, cara, eu preciso visitar essa dor que está pitando, piscando hoje. Então, eu estou recebendo um convite para falar assim, primeiro, eu preciso dar vazão a essa raiva, eu preciso compreender de onde veio. Eu preciso saber para onde vai. Tá?
Então, maternidade não é ausência de emoção. Não fique confundindo com o lalala, lulu na cozinha, com pássaros cantando, a margarina ali acontecendo e suspiros. Não, gente. Ai, não. Isso não é ser feminino. Isso aí não é a maternidade e não é ser mulher, tá? Tem bastante coisa na internet que muitas pessoas falam assim, nossa, eu lutei muito para fazer isso. Legal, mas não é o aspecto base da coisa. Não quer dizer que tu não queira fazer, é um ponto, mas não é o aspecto base, tá? Então, fechando. Maternidade não é ausência de emoção, é maturidade para lidar com elas. Tá bom, minha gente? Hoje é isso, rápido e rasteiro. Vai ficar salvo e Ricardo vê vocês no sábado. Converse com a gente, manda mensagem no direct, manda mensagem para mim. Se esse assunto aí te toca de alguma forma, né? Hoje eu acho que é rápido, rasteiro e prático. Então, diante dessa praticidade, vê para falar assim, realmente me pega esse assunto e eu vou ter que investigar mais, tá bom? Beijo nosso!